Olá, você está no podcast Psicologia 360. Aqui nós debatemos e esclarecemos os assuntos relacionados com uma psicologia moderna e lucrativa. Também estamos no Instagram, no @psicologia 360, com 2 underlines no final. E você também poderá assistir esse episódio no nosso canal no YouTube, que também tem o mesmo nome, Psicologia 360. E o nosso tema de hoje é o poder das conexões, hein, Fábio? Muito legal. E como é que isso vai te ajudar, né? Isso vai te ajudar a ter uma visão mais ampla e te mostrar o poder de pequenas conexões no dia a dia. Muitas vezes são as pequenas conexões. Agora vamos falar um pouco de quem está por trás aqui do Psicologia 360. Eu sou a Laura Potrick, eu sou psicóloga. Eu atuo com transtornos de ansiedade através da abordagem cognitivo-comportamental. E, além disso, eu ajudo colegas psicólogos e psicólogas a viver de uma forma sustentável e equilibrada da psicologia. E a minha expectativa para o nosso episódio de hoje é que você destrave essa relação com profissionais de outras profissões, né? Com colegas Legal. de outras profissões dentro da área da saúde. Legal. E eu sou o Fábio, sou empreendedor já há mais de 10 anos, já criei 2 empresas do zero. Nos últimos anos, o meu único foco é ajudar psicólogos e psicólogas a crescer e olhar para sua vocação como um negócio. E a minha expectativa para o nosso episódio de hoje é que você entenda que ninguém, absolutamente ninguém, caminha sozinho. Principalmente Bom. quando a gente está falando no contexto de profissionais autônomos, né, como são os psicólogos. Então, é isso, né, Laura? Boa! Vamos... A Que gente... legal, A gente Fábio. está aqui, né, se conectou enquanto eu falava sobre Isso, a pauta. Eu fiquei pensando, né, que o Psicologia 360 surgiu disso, né? Surgiu também de networking, exatamente. de conexões, e por a gente acreditar que sozinhos, apesar de nós dois também termos projetos sozinhos, né? Mas Isso, que a gente sempre consegue potencializar, né? Forças, né? exato. E caminhar mais firme aí, né? Exatamente. E eu fico pensando assim, ontem eu estava andando aqui em São Paulo, né, e passei por uma avenida que tem bastante clínicas médicas. E eu passei por uma clínica do doutor, não vou lembrar o nome dele, Bento, Uhum, alguma coisa, eu acho que é. uhum, Enfim. E aí, eu olhei ali o nome dele e eu pensei, cara, ele se conectou com muitas pessoas para abrir esse negócio, porque eu não sei exatamente clínica do que é e tal, eu sei que ele é famoso. E aí eu fiquei uhum. pensando que ele não faz, uma andorinha só não faz verão, né? É. Então, muito provavelmente ele começou, tinha lá um jeito de trabalhar interessante, talvez ele conheça alguma técnica muito específica. E aí ele foi trazendo pessoas que precisava, talvez enfermeiros, talvez fisioterapeutas, dependendo da área, inclusive psicólogos ou médicos de outras especialidades, né? E foram compondo lá uma clínica. E nós, dentro da psicologia, acontece muito isso, né? Muitas vezes, alguns profissionais se unem e abrem uma clínica que começa ali, às vezes, de Uhum. dividir o consultório, e quando vê, já estão ali agregando mais 5, 6, 7, 10 colegas trabalhando no mesmo ambiente, e daqui a pouco profissionais de outras áreas, compartilhando pacientes, né? E aí a coisa vai longe, né? Com certeza. Eu acho que tem um aspecto bem legal, assim. Tu deu esse exemplo, né, desse profissional. Ah, Acho que começar a atender te traz bastante elemento, assim, te traz peças, né, desse tabuleiro e desse quebra-cabeça. Uhum. E a tua capacidade de juntar essas peças, né, de conectar os pontos, de repente saber que tu tem uma habilidade, e aí tu tem um outro colega que a especialidade dele é complementar a tua, e aí acontece muito isso, né? Às vezes tem dois profissionais assim que tem tudo a ver, combina muito assim as abordagens, né, para serem Uhum. complementares. E os dois profissionais às vezes estão sem coragem ou estão assim, putz, faltando um empurrãozinho para começar uma clínica, começar um projeto, Uhum. enfim, começar algum negócio, né? E, Exato. e aí às vezes conectar isso, né? E o que que é essa conexão quando a gente está falando em contatos, em networking e tudo mais? É, é expor, né? É falar sobre isso, é Uhum. procurar as pessoas, é falar dos seus projetos, encontrar uma linha, encontrar uma narrativa, assim, porque também tem uma diferença, né? A pessoa não pode sair falando, assim, não pode não, né? Mas não é aconselhável que saia falando aos 4 ventos aí tudo que quer, tudo que é, tudo que pode, né? Uhum.
sem que haja uma narrativa, um contexto, né? Mas Uhum, quando tu te propõe a fazer algo estratégico, dizer assim, olha, o meu objetivo é abrir uma clínica, ou é começar um projeto aonde eu vou atender junto com outros profissionais, vai ter um Instagram, vai ter um site, vai ter um produto, enfim. Quando tu tem isso uhum, claro na tua mente, tu consegue olhar para aquelas pessoas que tu já conhece, né? Porque tu sabe o uhum, papel que elas vão ter dentro desse projeto, desse interesse teu, né? Consegue também olhar para o mercado, porque às vezes a gente não conhece gente suficiente para atender, né, as nossas demandas ali, de, por exemplo, como a gente está falando de querer abrir um negócio e tudo mais. Então a gente tem que fazer uhum. contatos frios, né? Chegar, olhar, putz, eu admiro esse Exato. profissional aqui, vou fazer contato com ele, vou tentar aqui uma conexão. Mas em todos Uhum, esses casos, parte da clareza daquilo do quão importante é aquele contato e da onde aquilo vai te levar, né? E eu acho que exato. tu falou de destravar, eu acho que é bem isso, sabe? A gente vai, às vezes faz um contato com uma pessoa e aí tu, mais do que ninguém, sabe, né? E os profissionais que vão nos ouvir, né? Que, principalmente que trabalham com ansiedade também, né? E aí, antes desse contato acontecer, todo, tudo que vem na mente Não não vai são coisas muito dar. positivas, né? É, Tipo, nossa, o cara vai dizer que tá sem tempo para mim e tal, não sei o quê. E acaba é. acontecendo muitas vezes, né? Pode acontecer isso também, não tem problema nenhum, mas muitas vezes acontece o contrário. A pessoa se mostra receptiva, tu mostra interesse pelo projeto da pessoa, ou pelo negócio dela, ou pelo Uhum, trabalho que ela vem desenvolvendo, e isso uhum, abre um canal, digamos assim, né? A pessoa passa a te ouvir mais, né? A partir daquele momento, é recíproco, né? Começa a ter uma empatia ali. E não uhum, adianta, né, Laura? O que a gente vê, o que a gente mais vê, eu até falei isso ali na introdução, é que ponto número um, assim, isso é fato, né? Ninguém vai muito longe sozinho, né? Eu sempre tive iniciativas de negócio sozinho, a fagulha inicial quase sempre sozinho, porque é muito meu uhum. perfil, mas certamente nenhuma das coisas que eu fiz até hoje teria chegado nem em 10, 15% do que chegou se não tivessem as pessoas certas, não tivesse pessoas, depois as pessoas certas, porque primeiro a gente, É. né, vai indo. É, e para Então, descobrir as pessoas certas, a gente precisa ir conversando, a gente precisa ir uhum, abordando e precisa uhum, lembrar que toda pessoa é e pode vir a ser uma conexão de é, negócios, né? com É, a certeza. gente pode estar num aniversário e aí conhece o amigo do aniversariante ou o amigo do amigo, e aí é alguém que está pensando em alguma coisa e assim por diante. E tem uma outra coisa de conexão, Fábio, que eu acho importante trazer para a conversa, que é a rede ah, ah, de atendimento dos nossos pacientes. Então, muitas vezes, os nossos pacientes, eles são atendidos por um psiquiatra, por um endocrinologista, por um Hum, oncologista, por um bucomaxilofacial, porque a gente trabalha, né? Tem muita gente que tem mandíbula travada, né? Que tem problemas de uhum, ATM, a gente pode trabalhar com fisioterapeutas. Então, também essa conexão, que para mim, por muitas vezes, foi muito difícil, foi justamente fazer esse contato mais técnico, né? Trocar uhum, uma ideia mais técnica com as pessoas, um nutricionista, por exemplo, com pessoas que estão acompanhando os meus pacientes, né? Muitas uhum, vezes por uma insegurança minha, de meu Deus, vão me perguntar alguma coisa que eu não sei responder, uhum, vão falar algum termo que eu não sei o que significa, vão uhum, perguntar, vão me contar algo do paciente que eu ainda não sei. E isso me uhum, batia como uma trava, por isso eu falei destravar, porque para mim esse assunto sim, foi muito destravado mesmo. E uhum, aí, o que que eu me coloquei como meta? Toda segunda-feira eu preciso entrar em contato com algum profissional que atende algum paciente meu. Então, eu uhum, faço a combinação antes com o paciente e entro em contato ou para rever alguma coisa, né? Talvez eu já tenha feito um contato inicial, ou para fazer uma apresentação, me apresentar e tal.
E as primeiras vezes foi muito uma vitória, assim, o Fábio até me Uhum. acompanhou as primeiras vezes, eu, meu Deus, olha só, a pessoa me respondeu, a pessoa, né, falou coisas que eu sabia falar também, assim, que não foi nenhuma surpresa, e isso foi me empoderando, foi me dando força para fazer outras conexões. E Uhum. eu tenho visto que muitas vezes esses profissionais, eles ficam muito impactados de eu estar fazendo esse contato. E aí Uhum. eu percebi que isso não é comum. Por isso esse tema também para o nosso episódio de hoje aqui, para a gente Uhum. tentar impulsionar que essa conversa aconteça. Uhum. É, porque eu vejo que, assim, muitos, principalmente psiquiatras, dizendo, nossa, que bom, ele já passou por 2, 3 psicólogas, ninguém nunca tinha falado comigo, e o psiquiatra é o mesmo, né? A vida Uhum. inteira do paciente, o psiquiatra é o mesmo, e as psicólogas ou os psicólogos, o paciente foi trocando. A gente sabe que tem um monte de coisa aí no meio que influencia a Uhum. troca de profissionais. Uhum. Mas isso eu acho bacana, isso eu fico muito feliz quando eu ouço isso, de pensar que eu enfrentei um medo que eu tinha, um medo de, Uhum. né, sei lá, de ser desvalorizado e coisa e tal, e eu vejo que é muito pelo contrário, que esses profissionais, eles se interessam pelo meu trabalho, eles perguntam o que que eu faço, como é que é o meu trabalho, se eu tenho agenda, qual o valor da minha consulta, porque isso também é uma fonte de me trazer novos pacientes que paguem o valor que eu quero cobrar, porque se o profissional, se o meu paciente está pagando uma consulta com um psiquiatra num valor alto, é muito mais fácil que ele tenha também condições de pagar e veja o valor no meu trabalho, né? Então, olha como a conexão ela vai muito longe, É. né? A gente está aqui já está falando de quase que outro assunto, assim. Uhum. É, então, isso é bem importante, assim, de a gente ir se experimentando, de repente, os primeiros contatos fazer com profissionais dos nossos pacientes que a gente se sente mais à vontade em relação ao tratamento desse paciente, que a gente sente que está mais vinculado também, né? E aí a gente ir fazendo essa apresentação e se mostrando, já que o nosso trabalho ele acaba sendo um trabalho muito sozinho, né? Poucas pessoas conhecem o nosso trabalho, a não ser o nosso É. paciente, então a gente precisa se mostrar. E a conexão também é um caminho para isso, para a gente Sim, fazer esse marketing, né? Se com mostrar. certeza. E tu sabe, Laura, que no passar dos anos, assim, o que eu vi muito, assim, foi pessoas incríveis, né? Trazendo aqui para o nosso contexto, Uhum. profissionais com muito conhecimento, ah, com muita habilidade para tratar com pacientes. Putz, muita coisa positiva, assim, só que por não fazer um contato, por deixar de mostrar isso, né? E aí, quando a gente está falando, não é nem no sentido de marketing para atrair pacientes, e sim de troca mesmo com outros profissionais, Troca. Uhum. acabam não conseguindo, poxa, às vezes receber uma indicação muito estratégica de alguém com uma visibilidade, por exemplo, alguém famoso, uma coisa assim que, né, que Uhum. pode alavancar a tua carreira, ou acaba aquela história. Uma vez eu ouvi um cara falando, acho que era o Vitor Damasio, ele falou que estudava sobre marketing digital, e ele disse que ele era o maior especialista do quarto dele. Que, É, tipo, ele estava ali só naquele mundo. Então, é, quando tu começa a abrir, né, e te expor, e falar, e conversar, tu dá possibilidade que conexões aconteçam. E tu nunca sabe o que pode ser uma conexão, né? Na pior das isso. hipóteses, pode ser algo que, tipo assim, ah, tá, legal, Acabou bacana. ali. É, essa é a pior das hipóteses. E a melhor das É. hipóteses é, poxa, ontem eu jantei com uma pessoa. Ó, gente, todo mundo que tá ouvindo aqui, certamente isso já aconteceu na vida de vocês ou com alguma história próxima, daquelas Uhum. histórias assim de tu falar alguma coisa e a pessoa dizer, cara, ontem mesmo eu jantei com uma pessoa que estava procurando um profissional para começar um Uhum. projeto ou para fazer tal coisa e tal. Então, quantos e quantos projetos não estão aí incubados, escondidos, né? Ou quantos e É. quantos profissionais, por exemplo, não estão sofrendo sobre, tipo, poxa, eu tô com uma dificuldade de mudar o valor da minha consulta, ou eu tô com uma dificuldade de, poxa, de jogar esse jogo aqui de Instagram, sei lá o quê e tal. E aí, às vezes, tu vai conversar com um profissional, é isso que a gente faz no Psicologia 360 também, através dos nossos grupos, né? Uhum. Seja na supervisão, seja no movimento macropsicologia ou na mentoria individual comigo com a Laura.
Uhum. é ouvir, né? É abrir um canal diferente de ouvir, de entender. E isso não precisa necessariamente estar dentro de um programa, né? Claro, a gente vai adorar te receber aqui. Mas isso tu pode começar de forma gradativa também fazendo com os teus colegas, né? E às vezes só de tu ouvir uma outra pessoa dizendo, cara, isso é muito engraçado, porque a gente fala com muitos profissionais, né, Laura? E aí, quando a gente Uhum. tem um profissional na frente dizendo assim, ó, o meu problema é que eu cobro pouco e trabalho muito. E a gente ouve isso e diz, não é o É, teu problema, isso é que a gente mais é, ouve, né? Só que como a pessoa está no exato. mundo dela ali, fechada, ela acha que o problema é só dela. Na Uhum. verdade, se Uhum. tu externar isso, tu vai ver que é o problema de muitas pessoas e que quanto É. mais tu consegue trocar, né, e gerar, isso mais gera aí uma roda aí de produtiva, né, das pessoas se ajudarem ali também, né? Uhum. Uhum, exatamente. E tem isso, né? Às vezes é aquela história da sala de aula. Minha dúvida pode ser a sua também. É, perfeito. E aí, trazendo para a parte técnica de novo, né? Hoje a gente está bem numa dobradinha, né, Fábio? Cada um puxando a brasa Aham, para um aham, assado, não para o seu, mas para um, né? é isso. Teve uma situação de uma paciente bem complicada, assim, ela tem algumas fobias específicas, ela tem transtorno do pânico, ela tem um quadro clínico bem complexo. Uhum, E ela é adolescente, assim, tá no final da adolescência, digamos, né? Ela agora tem 17 anos. E então a mãe e o pai que decidem, né, como que aí vai ser o tratamento dela, quem são os profissionais que vão atender ela e tudo mais. E aí, quando ela chegou comigo, ela já tinha passado por, acho que realmente uma meia dúzia de psiquiatras. Até que a mãe disse: não, agora eu quero tentar o tratamento com canabidiol e tal, porque a gente ainda não tentou, acho que pode ser uma boa. E aí elas foram consultar com uma psiquiatra. E eu fui fazer contato com essa colega, né, que ia começar a atender a paciente. Então, eu fiz contato antes, e aí a gente só se conheceu, e depois ela atendeu a paciente, e aí eu conversei com ela depois. E tá sendo tão rico, assim, a nossa troca, que tá passando, assim, tá indo além da questão da paciente, assim, né? Tá indo muito num caminho de uma troca profissional mesmo, assim, de uhum, conversar sobre a aderência dos pacientes ao tratamento medicamentoso. Tá sendo uhum, uma troca de daqui a pouco a gente construir algum material juntas, né? Então, muito além do que trocar pacientes, né, trocar indicações, muito além do que trocar sobre uma paciente. E aí ela trouxe uma hipótese diagnóstica que ela tem, enfim, que eu nunca tinha pensado. Porque uhum, não é de transtorno de humor ou transtorno de ansiedade que é o mais básico, né? É um transtorno, eu nem sei que categoria tá, eu não uhum, vou falar porque, né, pode não ser uma boa. aham, Então, assim, poxa, sabe, olha que rico ter essa outra visão, porque a gente fica muito sozinho, ficamos muito solitários mesmo, né? Mesmo que a sim, gente faça aí uma supervisão técnica, né, com outro profissional da psicologia, mas ainda é um profissional da psicologia que está também tendo esse olhar de psicólogo, né, da nossa abordagem e tudo mais, alguém que já está muitas vezes com uma carreira mais estruturada, então também não está muitas vezes a fim de criar grandes coisas, de começar algo do zero, às vezes não está muito conectado com a tecnologia. uhum, Então tem todos esses ganhos assim por trás, né, dessas conexões. sim, E eu acho que uma das coisas mais ricas que a gente tem para oferecer para as pessoas é justamente a supervisão de negócios dentro do Psicologia 360, não somente pelo que eu e o Fábio temos a oferecer, mas pela troca do grupo. é, A gente percebe que quando os grupos são ao vivo e depois fica gravado, né, para quem não pôde participar ao vivo. E quando no grupo ao vivo tem bastante gente, ou tem a maioria das pessoas, gente, é tão rico que a gente encerra porque tem que encerrar o grupo, né? é, Porque a gente ficaria muito mais tempo conversando e trocando, e dali saem muito mais coisas do que quando tem menos pessoas, eu e o Fábio, né? Que sempre com estamos certeza, lá. sim, Então, essa é a maior riqueza, assim, do Psicologia 360, da supervisão de negócios que a gente tem feito. Essa rede de contatos que
não cessa ali. Ali é um Uhum. começo, né? Então, destravar isso, e não é à toa que é o poder das conexões mesmo, né? Porque Sim. somos seres sociais, a gente não vive sozinho. Então, enfim, assim, eu não é a minha habilidade mais desenvolta, mas é a habilidade que eu mais estou focada hoje em dia em desenvolver. E assim, é muito importante, né? Eu É, falo, quando eu penso no Pedro, assim, no meu filho, eu penso que uma das coisas que eu quero desenvolver nele, eu quero que ele tenha, é essa habilidade de se comunicar e de interagir com as pessoas, porque pensem nas pessoas que foram mais longe nas suas carreiras, que vocês conhecem e que vocês admiram. Sem conexão, elas não foram ninguém na vida. com certeza. Sem dúvida. E tu sabe que tem um exercício que eu faço muito também, Laura, que uma vez eu vi num livro sobre network também, sobre como gerar conexões, é olhar para o teu momento atual, assim, Uhum, o teu desafio atual, e aí lembrando que a gente sempre, eu acho que assim, todas as pautas que a gente traz aqui, a gente fala de negócios, né? Fala de valor de consulta, fala de network e tal, mas sempre vai ter uma etapa anterior a tudo isso, que é tu contigo mesmo, né? Olhando para o teu momento de carreira assim, sabendo aquilo que tu, pelo menos o que tu não quer mais, né? Pode ser que o uhum, processo de saber o que quer, aquela coisa do propósito claro e tal, vem sempre com a jornada, né? O caminho se faz caminhando, né? Mas é, o que não quer mais, assim, tipo, cara, não quero mais trabalhar tanto e ter esse valor, ou gostaria muito de levar minha mensagem adiante e tal, isso é muito importante, porque isso vai ser sempre a base de todas as outras ações. exato. Exatamente o que a gente está falando aqui. E o que diz esse livro é o seguinte: quando tu sabe disso e olha para o teu momento, ah, faz um exercício assim, ó, quem são as 5 pessoas que eu preciso, independente, tá? Não, tem que ser amigo, tem que ser alguém que estudou comigo, tem que ser alguém do meu condomínio, não. Independente de qualquer coisa, quais são as 5 pessoas, ou perfil de pessoas, por mais que tu não, se Uhum, eventualmente tu não sabe o nome, que tu precisa te conectar para atingir esse objetivo. Então, olha, eu perfeito. preciso reajustar o valor das minhas consultas, estou trabalhando muito e estou ganhando pouco. Tá bom. Então vamos lá. Quais são as 5 pessoas que eu preciso me conectar que podem contribuir para isso? Bom, Uhum, não vou fechar 5 aqui, mas a primeira. Bom, quem é que está cobrando bem, né? Quem é que conseguiu vencer esse problema e hoje está cobrando bem? Qual é a profissional? Ah, tem lá a profissional do Instagram lá com cento e poucos mil seguidores, 200 mil. Bom, é mais difícil de achar. Mas e mais próximo, assim, do meu mundo? Ou próximo do mundo das pessoas que eu conheço? Quem que está cobrando uhum, bem? Quem que eu posso me conectar para dizer, poxa, olha só, muito prazer, meu nome é Fábio, admiro muito o teu trabalho, eu percebo que hoje tu tem uma condição muito bacana dos teus pacientes e tal, não sei o quê, e aí faz toda uma introdução, tem toda essa narrativa envolvida, para te conectar com essa pessoa, né? Tu não vai chegar para ela e dizer o que que tu fez, me conta exatamente o que tu fez. Mas só de tu exato. estar conectada com ela, só dela te falar, poxa, olha só, várias vezes na minha carreira empreendedora eu ouvi isso, por me conectar com as pessoas. Eu chegava com um super problema para a pessoa, nossa, eu tô com um problema que não tô conseguindo. E aí, às vezes, eu vi uma pessoa assim que estava bem à frente de mim, né? Que eu tinha conseguido cavocar e chegar nela. E ela dizia assim: cara, eu tive exatamente essa mesma dor que tu tá tendo. Eu tive exatamente essa Uhum, mesma dúvida, essa mesma angústia que tu tá tendo. E aí, aquilo, ao mesmo tempo que continuava sendo uma dor e uma angústia, né? Não, não passou ali, porque eu não tinha uhum, desenrolado, me dava um acalento, assim, sabe? Dizer, ali. poxa, se o cara que é o cara teve essa mesma dor e eu tô tendo a dor agora Isso, e ele tá lá na frente, significa que eu tô no caminho. O caminho é ter dor, né? isso, Para depois. exatamente. Então, isso é que é legal, sabe? De tu fazer esse exercício. Assim, atualmente, eu Uhum, tô começando uma empresa também e tô fazendo isso, uhum, sabe? Tô fazendo, tipo, poxa, para esse. Qual o objetivo, qual assim, a meta de curto prazo aqui? O que que eu preciso para isso aqui? Ah, preciso fazer rodar e tal. Tá. O
Quem são as pessoas que podem contribuir para esse objetivo aqui? Poxa, tem essa Uhum, pessoa, tem aquela outra. Tem uhum, esse aqui, mas, poxa, esse aqui acho que demora muito tempo para chegar nela, porque é uma pessoa que tem mais alcance e assim por diante. uhum. Então, isso é bacana, porque gera muita dúvida, né, Laura? A gente fala que, É, gente, se conectem, façam contatos e tal, mas contato com quem? Para quê? é, Né? Para que eu vou fazer exato. contato? Para Primeiro, tu tem que quê? saber o Isso. porquê, né? Isso. Até porque senão a outra pessoa não vai te dar muita Vai achar que tu tá maluco ali. atenção, assim, né? É. Exato. E, e é muito isso, assim, acho que a gente está falando aqui, né, Fábio, para ir se encaminhando, assim, Aham. pro resumo final, né? Eu acho que o que a gente está falando aqui assim, as pessoas que a gente conhece, e aí eu vou falar de uma pessoa que está no nosso grupo de supervisão, que eu acho que ela é fora da curva quando se fala em conexão, é, ela desde o início se conecta com muitas pessoas e desde o início ela é muito reconhecida no que ela faz na região dela. Uhum. Porque além de ela ser boa no que ela faz, por óbvio, ela também se mostra, né? Ela também Uhum. enfrenta os medos dela nesse aspecto. Ela foi Uhum. muito desbravadora dentro da área dela, num Uhum. outro momento de psicologia, né? Uhum. E então, eu acho que é isso, assim, é por isso que eu falei de novo destravar, porque para mim não há outra coisa senão o medo de se conectar. Por isso que muitas Sim, vezes a gente não faz isso. eu acho É que. o medo da avaliação do outro, o medo do que o outro Uhum. vai pensar, o medo de não ter resposta, o medo de Uhum. ser julgado, né? E quando a gente consegue ignorar ou deixar isso menos intenso e ir com, bom, eu vou fazer a minha parte. Eu sei que eu estou Uhum. fazendo algo coerente, eu sei que eu estou fazendo algo que é bem feito dentro do que eu tenho agora aqui de alcance. Bom, se o outro não vai me responder, se o outro vai me responder de um jeito XYZ, eu não tenho alçada sobre isso, eu não Sim. tenho como controlar esse E aspecto. eu nunca vi alguém, acho que até te falei isso quando a gente estava trabalhando juntos, né? Eu nunca vi alguém, eu já vi várias pessoas não responderem uma mensagem, né? O que eu acho péssimo, Uhum, independente do teu uhum. tamanho na rede social ou fora dela. Mas eu nunca vi alguém te xingar porque tu fez um Isso, contato com a pessoa, né? Uma abordagem isso. e tal, não sei o quê. Pode acontecer da pessoa não te responder, mas, né? E Uhum, acho que tem duas coisas, Laura, para fechar aqui também, se encaminhar, que tu falou, e que aquela coisa, né? De quanto mais consciência tu tem que isso pode ser um blocker, pode ser um ponto, assim, difícil no início, uhum. quanto mais tu tem consciência, melhor de trabalhar, que são duas coisas. Uma é rejeição, né? Porque a gente tem muito medo Uhum. disso. Boa. Sempre que a gente fala em vendas, sempre que a gente fala em reajustar o valor da consulta, eu sempre falo sobre isso. Vender é saber Uhum. lidar com rejeição e Perfeito. falar um valor acima do que tu está acostumado a falar é estar preparada para ouvir um não. Então, saber lidar com a Tá. rejeição. E a outra, que está presente no que tu falou também das tuas experiências, é vulnerabilidade. É saber que tu Perfeito. necessariamente vai ter que te colocar numa posição mais vulnerável até que tu conheça outra pessoa, né? Uhum. Para dizer, poxa, eu sei mais que essa pessoa, ou eu tô mais preparado Uhum. que ela. Então agora muda, eu vou ajudar ela. Vai ser diferente, eu vou ajudar. Ou, Uhum. por exemplo, a pessoa diz: Não, olha só, eu já tendo X mil pacientes, eu tenho X mil seguidores, eu tenho X mil clínicas que eu faço parte. Tu vai dizer: Poxa, essa pessoa Uhum. tá. Eu tenho que tentar achar uma forma de gerar valor para ela, mas ela tá lá na frente, ela tá onde eu quero chegar. Então eu vou É. me colocar no meu papel, porque tem muito isso, né? Quando a gente não conhece, a gente fala, né? Não quer mostrar vulnerabilidade, né? A gente fala, estou Exato. aqui, quer, não sei o quê, mas acho que tem que ser o contrário, porque a vulnerabilidade conecta bastante também, né? Então essas duas palavras são importantes. Exatamente. Rejeição, saber lidar com isso, né? E também saber que ninguém vai te escorraçar, assim, por estar É, querendo fazer um contato e gerar valor. E só para exato. fechar, acho que isso também, sabe? Ter sempre na mente, assim, como que eu posso gerar valor para essa pessoa? Como que eu Isso, posso. boa. Porque isso é extremamente importante. Se a pessoa do outro lado, independente do tamanho, percebe a tua intenção naquilo ali, eu acho que Uhum. muda todo o jogo, sabe? Ela diz assim, poxa, a Muda. pessoa chega me elogiando, elogiando meu trabalho, pergunta se tem alguma dificuldade que, pô, se tu tiver algum paciente com alguma dificuldade que seja ansioso, conta comigo. Poxa, tu abre uma porta também para Uhum.
Então, Uhum. vai desenhando um cenário que do É outro de interesse lado, para os dois lados, né? sim, aí a pessoa se abre. E aí pode ser É. que dê alguma coisa, pode ser que não, mas enfim, não é Uhum. trágico o final, né? Exato, exatamente. Se esse tema vulnerabilidade conectou com quem aí está nos ouvindo, eu sugiro fortemente o. Nunca sei se é um documentário que se chama da Brené Brown no Netflix. Ah, é. É, Uhum. É tipo uma eu nunca. palestra mesmo, assim, não É é? uma Ela num palestra palco. dela. É. Aham. Isso, eu não me lembro o nome. Puxa, que ruim, né? Indicar um negócio que não lembro o nome. Vai falando aí que eu vou É, achar. Vai falando. Tá. Ela fala muito de vulnerabilidade, ela é escritora daquele livro A Coragem de Ser Imperfeito, né? Que eu acho que Uhum. é incrível, mas eu indico o livro, por óbvio, mas a palestra é mais rapidinha, então, para quem aí, né, não tá com muito tempo, É o poder da conecta ali coragem o no poder da Netflix. coragem. É. Perfeito. E assista, porque realmente ela ajuda a dar esse pontapé inicial quando o tema é vulnerabilidade, né? Então, fica aí uma Ótimo. tarefa de casa. Nesse episódio, a Ótimo. gente teve uma tarefa de casa. Boa, boa. Legal. Então é isso, Legal. né, gente? Acho que a gente cobriu todos Gente, os pontos aqui. acho que sim, acho que Boa. sim. Então, não esqueçam de acionar o sininho para serem notificados aí sobre os nossos próximos episódios, que vão ao ar quinzenalmente. E também se inscrevam no nosso canal no YouTube. E se esse episódio fez sentido, né? Se conseguiu capturar algum insight, alguma palavra, alguma coisa fez sentido e te ajudou, não deixa de encaminhar também para algum colega, né? Lembrando que a gente está aqui no YouTube, está no Spotify, no Instagram também, onde a gente gera bastante conteúdo, e que lá no Isso. Instagram o nosso arroba é psicologia360 com 2 underlines no final. Certo, gente? Obrigado Isso então aí. pela audiência até aqui. Valeu, gente. Um Até grande a abraço, até próxima. mais.